Vamos retomar então a nossa discussão sobre posicionamento, agora mudando um pouco a nossa lógica, né? A gente saiu do conceito, a gente já a princípio entendeu o que é o conceito, mas a gente precisa agora entender, né, como é que a gente materializa, né, esse conceito em algum tipo de instrumento que ajude a gente a organizar as nossas informações. Então vamos imaginar o seguinte: a gente quer fazer uma análise para entender o posicionamento de 9 marcas de notebooks. Então, a gente sabe que para o segmento definido, segmento, obviamente, que a gente gerou a partir de uma segmentação e nós selecionamos, né, ele tem 9 ofertas possíveis, portanto, 9 concorrentes. E como eu estudei esse segmento, eu sei que esse segmento considera estas estes atributos como relevantes. E as marcas estão colocadas aqui, e eu pedi para um grupo de consumidores, portanto, eu tenho a população, eu extraí uma amostra, essa população, obviamente, a minha população alvo já não é a população toda, eu vou cruzar dentro do meu segmento alvo, né, representado por uma população, eu extraio uma amostra e eu peço para que esses indivíduos, cada indivíduo, avalie a marca e seus respectivos atributos. E aí eu apresento o resultado final, né, que é, para cada atributo, a média que foi apresentada, né, para cada uma dessas marcas. Olhando esses dados aqui, qual que será que como é que eu posso caracterizar a marca B1? Quem que seria a marca B1? Como é que eu poderia dizer? Qual é o posicionamento dela? Quais são os diferenciais? Como é que eu poderia fazer essa análise? Seria uma marca mais voltada para a qualidade? Então, baseado em que você está fazendo isso, Priscila? Pela última nota. A nota de preferência? Isso. Então, na realidade, essa é a marca preferida, mas pode ser que ela seja preferida por outras razões. Será que é porque é qualidade, ou será que é porque ela é mais atraente, ou porque será que ela tem serviço mais baixo, o setup é mais fácil. O setup, por exemplo, tem marcas que têm setup melhor que o dela. É, faz sentido. Tem marcas que têm bateria, ela é pior de bateria. É fácil entender fazer essas análises comparadas quando os dados vêm dessa forma? Não, né? A gente olha uma tabela, muitas vezes é meio difícil de você fazer. Aí você fala assim: eu posso fazer plotar isso em radar, né? Eu pego lá, faço um radar e coloco as diversas curvas, e aí vão ficar 9 curvas com N atributos, começa a ficar muito confuso. Eu posso fazer um snake plot, por exemplo, né? E no final das contas, quanto mais marcas nós tivermos e mais atributos nós tivermos, mais fica complicado da gente entender, principalmente as diversas combinações possíveis entre esses elementos. Mais do que isso, com essa informação, a gente não consegue saber se, por exemplo, bateria é mais importante que ser leve, ou se o setup ser fácil é melhor do que ser expansível a máquina. Então, o que a gente vai buscar é alguma ferramenta que nos ajude a, por meio dos mesmos dados que geram uma tabela desse tipo, que nos ajude a operarmos, né, a construirmos esses mapas. Então, a gente seleciona os passos, né, para a gente desenvolver o mapa perceptual. A gente seleciona o segmento-alvo, esse é o primeiro passo, né? Quem é
né, de quem a gente está falando. A gente vai investigar quem são os concorrentes. É fundamental, a gente vai falar de diferenciação, a gente vai falar de posicionamento, então a gente precisa saber quem são os concorrentes, assim como a gente precisa saber quem é o consumidor, quem é o cliente. Então, esses são os dois primeiros passos. Legal. Dado que eu entendo o consumidor e o cliente, eu preciso buscar quais são, né, as dimensões que podem gerar esses diferenciais, ou seja, o que é importante para esse consumidor. E aí eu vou buscar essas informações por meio de pesquisas, dados secundários, né? Eu posso fazer pesquisas anteriores, pesquisas quali, por exemplo, posso usar dados secundários e tudo mais, né? Então eu tenho agora as dimensões e tenho as ofertas, né? Aí eu vou selecionar uma amostra dos consumidores do segmento-alvo e vou pedir que eles avaliem cada uma dessas ofertas nas diversas dimensões. Então, a gente precisa também entender que se eu tiver 10 ofertas concorrentes e 10 atributos, é como se eu pedisse para o cliente, para o indivíduo responder 100 perguntas. Depois, mais para adiante, em Marketing 2, a gente vai ver se a gente fica com 100, o que dá para fazer, quais são as alternativas. Mas é uma pesquisa que tem uma certa extensão, dependendo do número de marcas e dependendo do número de atributos que nós vamos estar investigando. Todos esses elementos que a gente fez até aqui, eles têm a ver com a coleta de dados. É a coleta de dados. E a parte analítica, ela vem a seguir. A partir desses dados, eu vou usar um procedimento chamado Multidimensional Scaling, que vai visualizar, permitir que a gente visualize na forma de um mapa, né, de uma representação gráfica, esses resultados. Esses resultados podem, inclusive, nos ajudar a ver preferências. Vocês devem olhar na última tabela, eu perguntei sobre preferência, que foi até esse exemplo que a Priscila usou como uma associação com a ideia de qualidade. Eu posso ter, inclusive, um vetor, eu posso, inclusive, interpretar a preferência em relação às diversas marcas. E a partir da interpretação desse mapa, aí eu posso identificar quais são os diferenciais, quais são os pontos de paridade, diferenciais em relação a quem, o quanto isso é importante para o consumidor, e eu posso construir um mapa, um posicionamento. Então, essa é a lógica, né? A lógica é a gente procurar representar graficamente aquele conjunto de dados. No final do dia, é uma técnica de mapeamento, né, de mapping, e a gente tem exemplos de utilizar isso em outras áreas, né, como o caso da engenharia, por exemplo. Aqui a gente vai usar um conceito também de vetores, por isso que é importante a gente retomar isso. A gente sempre pode pensar em fazer gráficos como um snake plot, um gráfico de radar, mas mesmo assim a gente continua tendo dificuldade, né, além de comparar especificamente os diversos pontos, a gente tem mais dificuldade de entender o que é mais importante, quem está mais próximo de quem, dá para ter uma ideia, mas se a gente percebe, por exemplo, a curva cinza, que ali está o Santo Grão, e a curva azul mais claro, que é o Starbucks, tem uma hora que elas se interlaçam, e aí a pergunta é o que efetivamente é mais importante para o consumidor. Com esse tipo de abordagem a gente não consegue fazer, mas com os mapas perceptuais, sim. E aqui eu vou investir um tempinho nesse slide, porque aqui a gente vai percorrer, a gente vai ver a partir desse slide as principais conceitos e as principais interpretações que um mapa perceptual propicia. Então vejamos. Isso que a gente está vendo aqui, assim como aquele mapa que a gente viu no início da aula passada, que a gente tinha lá para Crescent Pure, né? A gente tinha aqui, era taste e era o aspecto nutricional, né? E tinha um outro, que agora eu não me lembro, que acho que era hidratação e energia. E a gente tinha as marcas.
aquilo já era um mapa perceptual. A gente só não chamou dessa forma, mas até estava escrito que era, mas a gente não tentou explicar ou interpretar. A diferença é que ali naquele mapa nós tínhamos apenas as marcas. A gente não tinha informações sobre as dimensões além dos grandes eixos. O que a gente tem num mapa perceptual? No mapa perceptual, a gente tem, via de regra, as marcas. Elas, nesse caso, estão representadas pelos pontos, pelas bolinhas. E a gente tem também no mapa perceptual os vetores. Tá? Esses vetores que aparecem nos mapas perceptuais, eles representam os atributos. Agora, uma pergunta meio challenging para vocês. O que será que significa o tamanho do vetor? Pera, professor, o vetor seria esse pontilhado? O cinza. Ah, tá. O cinza. Que tem uma pontinha aqui. O que será que significa o tamanho do vetor? Esse resultado que a gente está vendo aí, ele saiu dos dados. Não é que eu resolvi desenhar e tive uma inspiração artística e fiz os vetores desse tamanho. Isso são os dados que estão dizendo. Não tem resposta certa, gente. Estou perguntando o que vocês acham que significa, o que a intuição de vocês diria com relação ao que pode ser o tamanho do vetor. Oi, professor, talvez a importância que é dada para cada atributo. Exatamente. Quanto maior o vetor, mais o atributo é importante pelo consumidor. Pelo consumidor, por quem avaliou. Então, por exemplo, eu posso dizer que o atributo cor clara é menos importante para esse consumidor do que o atributo on a budget, porque ele é menor, o comprimento do vetor é menor. Então, essa já é uma primeira interpretação que eu não consigo fazer nas outras formas de representar que eu estava dizendo. Né? Então, o que acontece? A gente tem aqui o tamanho do vetor. Primeira informação importante, o tamanho do vetor tem a ver com a importância do atributo. Essa é a primeira informação importante. Segundo, os eixos, eles têm uns nomes. Qual é a relação que vocês estão vendo entre o nome dos eixos e os vetores que estão próximos aos eixos? Só para não, né? Só para não falar no genérico. Esses vetores aqui que são os vetores que estão mais próximos aos eixos. Por que vocês acham que os eixos foram batizados dessa forma? Tem esse nome grandão aí que eu botei dentro de uma bolinha. Vamos lá, gente, arrisquem. É o que a pessoa que está avaliando percebe como sendo... É o que, quando ela pensa, por exemplo, em... É o que vem é a primeira coisa que vem na cabeça dela quando ela pensa naquela palavra. Seria mais ou menos isso?
Então, não. Vamos pensar, Priscila, vamos pensar nos vetores. Está vendo que tem o vetor good value bem grande e perto do budget? Sim, Está vendo que tem o vetor premium do outro lado bem grande e perto do premium? sim, também. Então, se você pegar a projeção desses dois vetores, ela tem uma projeção grande nesse eixo, não tem? Tem. Então, quanto mais próximo o vetor tiver de um eixo e mais relevante ele for, mais ele contribui para explicar o nome que eu posso dar para o eixo. Então, percebam que aqui ó, eu tenho um vetor good value que tem uma contribuição grande. É o vetor que tem a maior contribuição junto com esse outro aqui, on a budget. Todos eles têm a ver com essa ideia de budget. Por isso que eu chamei esse extremo de budget. Quando a gente vai aqui nesse caso, eu tenho o premium como importante. Aí eu tenho outro popular com as mulheres, que também seria importante, mas não daria essa ideia dos dois extremos. Então eu mantenho o nome de premium. Aqui eu tenho o vetor heavy com uma projeção grande, aqui o vetor light. Né? A ideia de encorpado também tem essa ideia de pesado, assim como cor clara também tem a ideia de ser alguma coisa mais leve. Então eu posso usar, eu não sou obrigado, mas eu posso usar as projeções ortogonais dos atributos que estão mais próximos dos eixos para batizá-los e defini-los. Tá? Então essa é uma segunda interpretação que eu posso fazer a partir do mapa. É a partir das projeções dos vetores importantes, de dimensão importante, que estão mais próximos dos eixos, eu posso usar para batizar esses eixos. E agora vem talvez o resultado mais interessante, porque até agora a gente não falou de marca. Ou de oferta, ou de proposta de valor. Até agora, a gente só falou dos atributos. Aí, pensando na marca, eu vou fazer uma pergunta para vocês tentarem interpretar. Qual marca vocês acham que é aquela que é percebida como com good value? Com essa mais associada, vamos chamar assim, a esse atributo good value. Qual marca seria a mais associada a esse atributo? O que vocês imaginam olhando? Aí faz de conta que não tem nenhuma outra flecha, nenhuma outra seta no nosso... Eu vou até apagar aqui, ó, só para facilitar. Faz de conta que não tem nenhuma outra seta, tá? E faz de conta que a gente não riscou nada ainda. E não tem, só tem as bolinhas e só tem o vetor good value. Qual das marcas vocês acham que é aquela que é percebida com mais associada a good value? Vamos lá, gente, arrisquem aí, não tem certo ou errado. A gente não falou a respeito, estou tentando ver se intuitivamente vocês têm alguma ideia. Seria mais essa Strauss aí, porque eu penso que ela tá bem na linha do vetor. Isso é um problema que a gente encontra. O meu objetivo de trazer isso, Priscila, e obrigado por você ter arriscado, é exatamente para esclarecer que o fato do vetor passar em cima da marca, ou a marca está em cima do vetor, não é o critério para determinar a relação entre a marca e o atributo. Na realidade, a distância, eu não vou riscar no good value, que eu vou voltar lá, a distância entre o ponto e o eixo, ela não tem significado nenhum. Essa distância não tem significado. O que tem significado é a
projeção ortogonal da marca no vetor. Então, antes da gente ir lá para o good value, deixa eu limpar isso aqui e fazer melhorzinho. Quando eu pego essa Old Milwaukee Light, que é essa cerveja, e eu faço a projeção da marca no vetor, e é uma projeção ortogonal, eu consigo identificar que a projeção ortogonal dessa marca no vetor tem este comprimento aqui. E se eu pegar a marca Strauss, que você mencionou, e pegar a projeção ortogonal da marca Strauss nesse vetor aqui, ela tem este tamanho aqui. Então, esse aqui é o tamanho da Strauss, esse aqui é o tamanho da Old Milwaukee Light. E olhando para esse lado, antes de voltar para o good value, se eu perguntasse para vocês qual é a marca que está mais associada à ideia de estar relacionada ao orçamento, e levando em conta que o vetor cresce nessa direção, eu diria que é Old Milwaukee Light, porque é a marca que tem a maior projeção ortogonal no vetor. E se eu fosse quisesse fazer um ranking das 3 primeiras, eu iria projetar todas as marcas nesse vetor e pegar as 3 primeiras. Nesse caso, aparentemente, o ranking seria Old Milwaukee Light, Old Milwaukee, Meister Brau e Strauss em 4º lugar. Ou seja, eu vejo a projeção ortogonal, e quanto mais essa projeção ortogonal estiver próxima da ponta da seta, maior será a posição, vamos chamar assim, dessa marca naquele atributo. Tá, professor, só para eu ter ideia que eu entendi. Então, eu não pego a distância que a gente percebe assim, eu tenho que pegar a distância que está do final da seta, né? No ponto da seta ali, do vetor. Isso. Eu vou projetar, não é aqui, por exemplo, se eu fosse fazer, agora eu vou voltar para o good value, e aí a gente faz isso junto. Então, eu vou voltar para o good value agora. Tá? No good value, a projeção ortogonal da Strauss é ela é este vetor deste tamanho aqui, ó, saindo aqui pensando na origem, né? A projeção da Old Milwaukee no good value, ela está aqui, ó. Não é porque o vetor está limitado, que eu fiz lá uma setinha, eu coloquei um delimitador no vetor exatamente para poder fazer uma interpretação da importância do atributo, mas o vetor, ele continua para cá e ele continua para cá. Eu só não tenho o vetor apresentado nos quadrantes opostos, porque isso aí fica mais bagunçado ainda. Então, eu posso pegar e fazer a projeção ortogonal de todas as marcas nesse vetor, todas, sem exceção. Inclusive essas aqui onde aparentemente o vetor não aparece, né? Aparentemente só, porque na realidade ele existe, eu só estou simplificando a apresentação. Então, dessa forma, e eu abstraindo todos os outros vetores que estão aparecendo e etc., eu consigo ter um ranking de marcas, considerando esse atributo, por meio da projeção ortogonal. Como a ponta do vetor está para este lado aqui, eu só vou colocar ela aqui, mas na realidade ela está concretamente aqui para dizer para mim qual é o tamanho desse vetor, eu vou lá para a ponta do vetor e começo para fazer o ranking. Qual é o primeiro? É Old Milwaukee, depois é Meister Brau, depois é Old Milwaukee Light, depois é Strauss, aí depois é a Budweiser e assim por diante. Então eu consigo com o mapa saber qual é o atributo mais relevante, qual o ranking das marcas por alguns atributos, e um vetor desse poderia ser preferência, por exemplo, e eu poderia ter o ranking de preferências, tudo num único instrumento, tudo numa única visualização. E eu posso, se quiser, batizar os eixos de acordo com a projeção dos principais atributos nesses eixos.
Tudo bem? Agora é a hora de ter dúvida, porque a gente vai aplicar, vai ter mais exercícios, mas não tem muito mais interpretação do que essas, do que a gente está fazendo aqui juntos agora. São basicamente essas as interpretações do mapa. Eu preciso entender o tamanho dos vetores, a importância dos atributos. Eu preciso entender a projeção ortogonal, isso é fundamental, porque é muito comum a gente olhar e ver que o ponto está bem conectado, muito perto da linha, e eu assumo que a distância da marca ao atributo que define a associação daquela marca àquele atributo, quando na realidade é a projeção ortogonal daquela marca naquele atributo. E eu também posso identificar também, batizar os eixos. Vou fazer 10 segundos de silêncio para ver se alguém se manifesta. Então, a gente pode usar para construir os mapas, né? A gente pode pedir a percepção dos consumidores sobre atributos e produtos existentes, isso é um jeito, então eu vou lá e digo marca, atributo, denota. Eu posso pedir para comparar uma marca com a outra. Ó, tem duas marcas aqui, elas são parecidas ou elas são próximas ou são distantes? E prestem atenção por causa da ideia de próximo e distante, porque a mesma reflexão sobre distância que a gente usou lá em cluster, a gente vai ter aqui. A gente vai usar uma medida de distância para conectar esses dados. A gente pode ter preferências por produto, a gente pode pedir para a pessoa dizer qual produto ela prefere, ou né, a gente pode pedir respostas comportamentais, do tipo compraria, não compraria. Então, esse conjunto de informações aqui eu uso para incluir aspectos de preferência no meu mapa, e esses aqui eu uso para incluir aspectos de percepção. Daí a ideia dos mapas perceptuais e de preferência. Eu posso ter tudo num único mapa. O processo para fazer o mapa, ele começa com a formulação do problema, evidentemente é um problema de posicionamento, que a gente tem que fazer. Para formular esse problema ainda, nós precisamos saber qual é o segmento de interesse, nós precisamos conhecer as ofertas concorrentes, nós precisamos entender quais são os atributos, criar o instrumento e coletar os dados. A gente vai verificar que a gente pode coletar os dados de duas formas, a gente pode fazer por abordagens diretas, que é quando a gente compara uma marca com a outra, e pede para dizer se é próximo ou parecido, ou a que a gente chama de derivada, o que houve aqui? A minha caneta desapareceu, mas o slide continua. Ou abordagens derivadas, que são aquelas quando a gente pergunta sobre os atributos. A gente escolhe um procedimento de escalonamento multidimensional, vou tentar aqui fazer de outro jeito, ou abordagens derivadas, que aí a gente usa os atributos, e aí a gente vai selecionar um procedimento de MDS, nossa, ficou horrível, que a gente vai utilizar a distância euclidiana ao quadrado, como a gente usou em cluster. Ele vai gerar um número de dimensões para o mapa, a gente pode escolher quantas dimensões ele vai, né? A gente normalmente gosta de mapas com 2 dimensões, porque a gente consegue enxergar daquele jeito. Mas a gente pode, eventualmente, dadas as características dos dados, usar múltiplos mapas, né? Mapas 2x2, vocês se recordam que no Crescent Pure a gente tinha um mapa que era nutrição
e sabor, e um outro mapa que era energia e hidratação. Então, é uma decisão aí a partir do número de slides, de dimensões que a gente está interessado em considerar. Depois, a gente rotula as dimensões e interpreta os resultados e pode avaliar a confiabilidade ao término da nossa análise. Então, com isso, né, a gente tem a forma, vamos chamar assim, de rodar, né, de tirar mapas, extrair desse conjunto de dados uma forma mais visual da gente entender os nossos dados, né, ou as características que a gente está procurando no nosso para resolver esse problema. Os dados podem ser, como eu já havia dito anteriormente, né, a gente trabalhar com aspectos das percepções, e aí eu posso fazer as marcas uma contra a outra e pedir para a pessoa dizer se é parecido ou não, ou posso pedir para avaliar diversos atributos, entendendo que quando eu comparo marcas, né, se eu tiver 10 marcas para fazer uma comparação 2 a 2, é um número de perguntas. Se eu for pegar 10 marcas e comparar em 10 atributos, a gente já está falando de 100 perguntas que precisariam ser respondidas. Outras informações que a gente pode ter são medidas de preferência, que aí não tem informações ligadas à percepção, é a preferência, o que seria a atitude do indivíduo. A vantagem da abordagem direta, quando você põe uma marca em relação a outra, na realidade, a pessoa vai fazer a avaliação segundo um modelo mental que está na cabeça dela. Né? Você não sabe quais são os atributos, que é diferente quando você faz uma abordagem derivada. Na abordagem derivada, você precisa dizer quais são os atributos. Então, no caso da abordagem derivada, você precisa identificar os atributos a priori e gera um mapa parecido com aquele que a gente viu da cerveja. Ele é mais rico em interpretação. Eu consigo identificar as dimensões, eu consigo verificar, né, como é que são os respondentes, quem respondeu, o que fica mais fácil de ver, né, de forma homogênea o que as pessoas têm em comum, quais atributos estão mais ligados a uma marca ou a outra. Quando a gente põe uma marca, né, todas as marcas uma do lado da outra, a gente sabe que tem marca que está perto uma da outra, mas por quê, por qual razão e tal, a gente não consegue saber. Então, os mapas têm, obviamente, as suas facilidades e as suas restrições. Então, para a gente sair um pouco dessa parte mais conceitual e poder aplicar mais uma vez, fazer a interpretação, nós vamos fazer começar a fazer o uso dos bancos de dados que a gente tem no nosso Blackboard. Tá? Então, eu vou fazer agora a análise de um primeiro banco de dados que a gente tem lá, que é o banco de dados de companhias aéreas. Tá? Basicamente, o problema que a gente tem aqui nesse caso, deixa eu pegar aqui o banco de dados para a gente ver do que se trata. Tá? Eu perguntei para um conjunto de indivíduos, nós perguntamos, né, quais, considerando essas 5 companhias aéreas que a gente tem aqui, então a gente tem 5 companhias aéreas, a gente está falando de 5 empresas e 4 atributos. Então, o que acabou acontecendo? Cada respondente, então imaginando que eu tivesse lá eu tenho lá primeiro o segmento que eu identifiquei, eu vou tirar uma amostra. Cada indivíduo ele vai responder 20 perguntas. Pelo menos, né? Porque eu posso ter dados demográficos, posso ter outros dados. Por que ele vai responder 20 perguntas? Ele vai pegar a American, por exemplo, e vai avaliar a American em conveniência, pontualidade, serviço em geral e conforto. Vai pegar a United, a mesma coisa. O primeiro pressuposto é que o indivíduo seja capaz de avaliar todas as marcas, então também preciso tomar esse cuidado. Depois, eu vou pegar
por pergunta, por companhia e atributo, eu vou calcular a média das respostas. Então, esse resultado que está aparecendo em cada uma dessas caselas, aqui em cada uma dessas células, ele é a média. Então, vamos dizer que eu tivesse uma amostra de 100 indivíduos. Esse resultado aqui, que está aparecendo aqui da American para conveniência, é a média das 100 respostas que foram dadas para avaliar a conveniência da American. E é este tipo de input, de tabela ou banco de dados que eu tenho que preparar. Eu tenho as marcas nas linhas e os atributos nas colunas. Isso feito, eu tenho condições de carregar esses dados no Stata. Então, eu vou trazer os dados para dentro do Stata, como a gente faz tradicionalmente. Vou pedir aqui o banco de dados de airlines, sempre importar as primeiras linhas como o nome das variáveis. Então, já está aqui dentro do nosso banco de dados. A gente tem para não perder o costume, não que seja muito útil aqui, porque já tem a média, mas a gente poderia ter uma média geral de todas as variáveis, tirando a ID, que não interessa, só para a gente ver como é que se comporta em relação à média, então aqui é média de conveniência quanto é, a média de cada uma delas, sempre fazermos análises descritivas, e aí eu vou pedir então para, a partir desse conjunto de dados, ele gerar o mapa perceptual. Aonde se encontra o mapa perceptual? Ele também é uma técnica multivariada, assim como é a análise fatorial, assim como é a análise de agrupamentos, portanto, ele se encontra no menu análise aqui, Multivariate Analysis, é esse aqui, ó, Multidimensional Scaling. Toda vez que eu tiver dados desse tipo, onde eu tenho os atributos, eu vou utilizar a escalonamento multidimensional a partir de dados. Então, eu peço para ele me dar essas informações. Ele primeiro vai pedir as variáveis, bem parecido com outras técnicas que a gente viu, no caso a fatorial, por exemplo. Nós vamos pegar as variáveis conveniência até a variável conforto. Eu preciso identificar quais são as marcas, onde estão as propostas de valor, ou identificação de cada um dos elementos que eu vou analisar, e é esse companhia, onde está em alfanumérico, vai ficar mais fácil de eu interpretar do que aparecer só um número. Depois, eu preciso ir no modelo 2 e fazer uma escolha de medida de dissimilaridade. A gente vem utilizando a distância euclidiana ao quadrado para cluster, vamos seguir aqui com a mesma proposta. Então, a gente muda para a distância euclidiana ao quadrado, é análogo ao processo de cluster, a gente também tem que mudar, porque o default do Stata é a distância euclidiana, e a partir disso eu dou OK. Ele vai mostrar, antes da gente olhar o gráfico, ele vai ter uma saída em que aparece aquele nosso velho amigo eigenvalue, que tem a ver com a ideia do quanto da variância está sendo representada por essa dimensão. A gente percebe que uma dimensão está capturando, isso aqui seria o total da variância, uma dimensão está capturando 96% e a outra está capturando 2% da variância. Significa que uma das dimensões explica mais os dados. Fala, Priscila. Professor, para falar a verdade, desde análise fatorial, eu ainda não entendi como analisar esse eigenvalue aí. O eigenvalue, na realidade, o único critério para você analisar é o seguinte: ele tem uma forma de ser calculado que tem a ver com a variância. O importante de você entender, menos do que o valor em si do eigenvalue, é como você utiliza esse parâmetro para entender o que ele significa. Voltando lá para fatorial.
Toda vez que eu tiver um eigenvalue maior que 1, significa que aquele fator que tem eigenvalue maior que 1 lá na fatorial, e lá veja que é maior que 1, olha o número que está dando aqui, é 1000 e tanto, que é um calculado de outra forma, tá? Mas é um chamado alto valor. Nesse caso, o eigenvalue maior que 1 significa que ele está carregando uma parcela importante, aquele fator está carregando uma informação importante daquele conjunto de variáveis. Né? Não que os outros fatores que têm menor que 1, a informação não seja importante, é que é menos, eles estão representando menos essas variáveis do que os fatores anteriores. É essa a interpretação que precisa ser feita do eigenvalue ali, mais até do que entender a mecânica, o que significa o eigenvalue. É porque, na realidade, ele é uma medida do quanto da variância dos dados está representada naquele fator. Aqui é a mesma coisa, é o quanto da variância desses dados está representada na dimensão 1. Essas duas dimensões representam no 99,53% da variância do conjunto de dados. E ele faz o critério. Então, é menos importante entender o que é o eigenvalue, mas muito mais o que ele significa para a tomada de decisão. Ele significa que essa dimensão, aqui no caso, ou o fator do outro lado, ela é relevante para explicar o conjunto de dados que a gente tem. Não sei se melhorou, Priscila. Ah, bastante, professor. Só a última dúvida. O que seria esse maior que 0, que aí seria igual a 3, e depois seria esse 1474? Qual que é a diferença entre eles? 4, não, esse aqui, eigenvalues que ele extraiu aqui, que são maiores que 0, dos dados foram 3. Então, esses 3 aqui, ó, que ele está mostrando, tá? E por isso que ele ficou com duas dimensões, porque são aquelas que representam, ao invés de usar 3 e ter um incremento marginal, ele fica com duas, que já tem já explicam de forma importante. E esse valor 14741153 é o valor equivalente lá ao eigenvalue, é o quanto, né, aquela medida de variância ele está trazendo dos dados. Então, quanto maior o eigenvalue, mais representativo ele é. Tanto é que você vê que esse aqui é um 474 e ele tem, né, quando você pega aqui o valor, pensando na variância total aqui, né, a gente está pegando aqui o percentual, deu 96,71%, que é o eigenvalue ao quadrado, análogo ao que tinha na fatorial. E depois o outro só é 2% quando comparado ao anterior. E aí eu faço o que com esse 2%? Nada. Essa tabela aqui, ela sai automaticamente, você vai fazer com as outras. A gente está interessado em interpretar as saídas, os gráficos. Com esses dados aqui, a mesma coisa com a análise fatorial. O que você faz com esses números na análise fatorial? Você vê, por exemplo, se você não tem que incluir um ou outro eigenvalue porque ele ficou perto de 1, pensando no critério de Kaiser, e o quanto da variância está explicada. Aqui ele já reteve os fatores. Eu não acho que seja necessário reter o terceiro fator, né? Eu opto por ficar com os dois fatores, então eu vou para a etapa seguinte, que é fazer a análise do resultado. Tá ótimo. Obrigada. Aqui eu tenho um mapa, só que sem ter os atributos. E a ideia da variância, veja, a dimensão 1, os dados estão mais espalhados, né? Eles estão mais distantes. Então, você tem lá entre menos 30 e mais 30, enquanto na dimensão 2 está entre 10 e menos 10. Significa que tem mais variância, né? A dimensão 1 explica mais a variância dos dados do que a dimensão 2. Agora, independentemente disso, interpretando esse gráfico, que conclusões a gente pode ter? Tem conclusões que a gente pode tirar daqui. Elas não estão baseadas nos atributos, mas a gente pode fazer algumas considerações sobre esse resultado. Que considerações a gente pode fazer? Qual a marca mais diferenciada? Posicionamento, ocupar, e só a cabeça do cliente, ocupar um espaço único na mente do consumidor. Qual a marca mais diferenciada?
a Southwest? Então, por que, Lívia? Porque ela tá, nas duas dimensões, ela tá mais longe que os outros, que parecem que tá em dois grupinhos. Ela está sozinha, né? Eu posso fazer vários raios em torno dela e não cai ninguém dentro. Lá na United, se eu fizer um raio no meio ali da American da United, eu pego as duas. Então, por um mapa desse tipo, eu posso dizer o seguinte, olha, a Southwest parece ser a diferentona. A American e a United parecem ser mais parecidas entre si, assim como a Continental e a US Airways. Esse é o tipo de análise que eu posso fazer de um mapa aonde eu tenho a abordagem direta, onde eu comparo uma marca contra outra. Não dá, eu não consigo dizer por que isso acontece. Eu vou conseguir dizer por quê a partir do momento que eu peça o gráfico, que é aquele que vai mostrar os vetores, né? Eu vou só rodar ele aqui, mas a gente vai trazer no início da próxima aula, para continuar desse ponto, esse gráfico, que é o biplot, que eu gero a partir do mesmo menu, eu peço para ele colocar as variáveis, as mesmas variáveis que a gente já escolheu, vou pedir que ele, inclusive, identifique as observações por meio daquele dado de empresa, e aí ele vai fazer um mapa parecido com aquele que a gente viu no outro, com relação ao anterior. Agora, nesse mapa, a gente tem outras informações. Aqui a gente vê, por exemplo, olha, se você pegar a bolinha 3 e a bolinha 4, é a Continental e a US Airways, você tem a mesma análise que você tinha no outro mapa. A bolinha 1 e a bolinha 2 é a American e a United. Elas também estão próximas, como estavam no outro mapa. Só que a bolinha da Southwest está sozinha. Então, as mesmas conclusões que eu fiz no outro mapa, eu consigo fazer aqui. Só que eu consigo fazer outras. Por exemplo, qual é o atributo mais importante na cabeça dos consumidores desse segmento? Conveniência? Conveniência, Lívia. Por quê? Porque o vetor tá maior. Maior vetor, maior atributo. Conveniência. Os outros ficam um pouco mais difícil de eu comparar se não tiver uma outra saída onde eu peça o comprimento dos vetores. Tá? Aí, se eu fosse pensar, tá bom, qual é a marca menos pontual? Qual a marca menos pontual? 4. A marca 4. Eu não falei a 5 porque a 5 seria, né? É muito fácil. Então, qual a marca menos pontual? A que está mais longe, a projeção ortogonal está mais longe da ponta da flecha, para onde a flecha está crescendo. Então, a marca 4, que seria, salvo equívoco aqui, não está enxergando a cor, a Continental, ela é a marca menos pontual. Então, a partir daí, eu posso começar a fazer outras interpretações. Quem será que validou? O pessoal que viu ali mais pontual, será que tem alguma característica específica? Está próximo do segmento? Onde tem espaço para eu lançar uma marca nova? Tudo a partir dessa única saída. E aí a gente vai dar continuidade nessa discussão, fazendo esse exemplo e outros que a gente tem, os bancos de dados já estão disponíveis, os slides já têm as saídas, inclusive, para a gente poder encerrar a nossa jornada aqui com mapas perceptuais. Fala, Aristeu, pode falar. Se esse ponto 3 estivesse exatamente em cima do 4, seria igual a pontualidade, né? Isso, a projeção é a mesma. Se o 3 estiver em cima do 4, bem ali cravado em cima, aí efetivamente você tem um problema de que as duas marcas são absolutamente iguais na cabeça do consumidor. Sim, perfeito. Priscila? Tá, e professor, em relação a pontualidades, eu preciso, para ver que o 5 é o mais próximo, eu teria que continuar o vetor, é isso? Isso.
e fazer a projeção ortogonal. Tá. Eu vou fazer a mesma lógica, diferente. Quando eu preciso fazer isso quando eu faço isso, fica mais intuitivo, vamos chamar assim, quando a gente pega e projeta onde o vetor não aparece, né? Mas, na realidade, o que acaba acontecendo? Eu esqueci que minha caneta não está funcionando. Então, o que acontece? Aqui a gente projetaria o vetor da mesma forma, né, ou de forma análoga, eu projetaria o vetor nessa direção até aqui para frente e vou olhar a projeção ortogonal, não é a distância. São as projeções ortogonais. Minha reta está torta, mas... E isso permitiria que, por exemplo, eu fizesse rankings por atributos, permitiria que eu fizesse ranking de atributos, permitiria entender com outros dados que eu possa ter, quem é o público que eventualmente tem essa preferência, enfim, permite uma série de outras análises. Tudo bem?